Como muitos de vocês devem saber, no dia 4 de setembro de 2019, eu fiz uma visita à fábrica da Fras-le, lá em Caxias do Sul. Foi um evento maravilhoso, fomos muito bem recebidos lá, então eu vou trazer nesse vídeo aqui uma apresentação, tentar repassar o máximo de informação que nos foi passado lá no evento, para você que não pôde ir até lá, que tenha também o acesso a essa informação e acabe conhecendo um pouco mais a empresa. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal da Fras-le, o Vitor, o Emerson, o Roberto. O pessoal nos deu uma atenção, entre outros, né, as meninas lá também ajudaram muito nós. A recepção foi excelente, então você que me acompanhou pelo Instagram até viu mais ou menos como foi a movimentação lá. Teve lugares que infelizmente não pode ser filmado, então a gente também tem que respeitar. E não deu para mostrar tudo então. Por isso que é bom e interessante vocês fazerem essas visitas às empresas também. E fomos muito bem recebidos, já na chegada então na recepção tivemos um café maravilhoso, depois fomos para o auditório e tivemos a apresentação com todo o corpo ali da relação com investidores. Enfim, toda a equipe que está por trás da empresa Fras-le. Tivemos uma apresentação que durou ali até por volta de 11 horas da manhã. Depois saímos então para visitar a fábrica. E lá a gente conheceu todo o processo de fabricação das pastilhas de freio, lá como funciona. Depois almoçamos junto e esse almoço foi maravilhoso porque a gente pôde sentar lá com o Vitor, com o Emerson, com o Roberto, enfim, todo o pessoal ali que está por trás da Fras-le. E a gente trocou muita informação. Depois a gente voltou, fez visita a outros setores da fábrica, visitamos o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e por fim nos presentearam com um belo jantar lá em Flores da Cunha. E lá a conversa se estendeu, né? O Roberto, o Vitor estavam na nossa mesa lá e a gente conversou muito sobre a empresa. Então foi bem legal mesmo, assim. Enfim, foi um curso de Fras-le desde a hora que a gente chegou até o momento que encerrou a janta. Foi muito boa a apresentação. A apresentação que eles nos passaram da empresa foi baseado na apresentação que teve da APIMEC 2019, então eu vou usar esse documento aqui para tentar repassar o máximo de informação, até para eu seguir a mesma linha que nos foi apresentada lá, e conforme eu for lembrando o que a gente discutiu lá na apresentação, eu vou passando para vocês. Então vem comigo para a tela e vamos começar logo essa apresentação. Então é esse documento aqui, ó, apresentação APIMEC 2019, tá? É público esse documento, eu vou deixar o link aqui embaixo para você não se bater aí para achar, então só clicar no link aí embaixo e você já vai ter acesso a esse documento, tá? Vamos lá. Então para você conhecer um pouco o número os números da Fras-le, né? A receita líquida aí do último ano, ela está em 1,14 bilhões de receita, são 4.530 funcionários, 9 plantas industriais e 6 centros de distribuição. Atualmente atua em 126 países, né? São 3 joint ventures, é liderança no mercado, então depois a gente vai ver que o market share, maior market share está na mão dela, né? Tem um centro de pesquisa e desenvolvimento que a gente pôde visitar lá e é fantástico as coisas que a gente ouviu lá dentro, né? Eu vou comentar um pouco também. E tem um campo de provas que a gente acabou visitando também e já conseguiu 6 premiações aí a empresa. Para quem não sabe, a Fras-le é uma empresa do grupo Randon, né? Então um dos controladores aí da Fras-le é a Randon. É interessante que você, na hora que você for estudar a Fras-le, é interessante que você estude também um pouco da Randon para entender como que é a cabeça aí do principal controlador que está por trás da empresa. Aqui a gente pode ver um pouco da estrutura operacional da Fras-le. Então a gente percebe que ela está na América do Sul, América do Norte, está na África, na Ásia, enfim. Está espalhada por todo o mundo já a empresa, mas o forte ainda é na América do Sul, tá? A gente vai ver isso, inclusive 45% da receita da empresa hoje, ela é interna, vem do Brasil, 45% da receita. Esse quadro aqui nos mostra um pouco da evolução da empresa, então isso aqui é importante que a gente vê que a empresa não está parada, desde a década de 80, 90 lá, ela começou com a aquisição da Lonaflex e vem fazendo aquisições desde então, 2000, 2012, enfim, até que agora em 2018 ela fez a aquisição aí da Jurid e também da Fremax, que é inclusive aqui em Joinville a gente tem uma fábrica da Fremax. E foi também uma excelente aquisição, eu já tive bastante contato com o setor de autopeças automotivas, trabalhei bastante tempo também nesse segmento aí, e sempre foi bem visto pelos mecânicos a marca Fras-le como uma das melhores do mercado, sem dúvida, assim, marca de ponta. E também a parte de disco de freios, tambores de freios da Fremax sempre foi muito bem visto. Então eu lembro assim que o segmento de autopeças, as auto centers, os mecânicos sempre colocavam esse casamento aí. Não, você pode colocar a pastilha Fras-le, que ela é excelente,
e coloca também um disco Fremax, que é o que a gente tem de melhor. E aí quando eu fiquei sabendo dessa aquisição, que a Fras-le, que era considerado equipamento de ponta aí, na questão de pastilhas, fazendo a aquisição da Fremax, que também é considerado de ponta na questão de discos e tambores, eu pensei, nossa, casamento perfeito, né? O que os mecânicos das autopeças costumam recomendar como excelente opção para o cliente, agora se tornam da mesma empresa. Acho que foi uma acertada em cheio, eu fiquei muito feliz mesmo quando a Fras-le fez essa aquisição aí da Fremax. Aqui a empresa traz um pouquinho do guidance. Para quem não sabe o que é guidance, é uma previsão de faturamento que a própria empresa traz para o próximo ano. Então a gente vê que em 2016 a receita foi 812 milhões, depois em 2017 832 e foi crescendo até que chegou agora no último ano aí com 1,14 bilhões e o guidance para o fechamento de 2019 é de 1,4 bilhões, então um crescimento aí considerável, né? Vamos ver se a empresa vai acertar ou não no guidance. Aqui para você entender um pouco sobre o que a empresa vende, né? É o que eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que entender quando você decide investir em uma ação é saber o que essa empresa faz, o que ela produz, o que ela vende. Então veja que a Fras-le, o carro-chefe dela é a fricção, né? Então a gente tem lona, pastilha de freio e também ela faz alguns materiais, por exemplo, os discos de embreagem dos carros, ela que faz, enfim. E daí do lado direito aqui a gente tem o material de não fricção, que é cubo de roda, disco de freio, tambor, como eu já tinha falado no caso da Fremax, né? Tem também a parte de líquido de freio, que é um percentual menor aí da receita dela, mas também está aí no portfólio da Fras-le. Atuador e algumas peças para suspensão também. Aqui a gente tem uma informação importante, que é a origem da receita, dividido por mercado interno e externo. Então veja que a gente está com uma divisão praticamente perfeita, aí, meio a meio, né? Então metade da receita vindo do mercado interno, Brasil, e metade do mercado externo. O mercado de reposição, então, é quando é feita a manutenção, né? Imagina, você foi lá, comprou um carro zero, aí quando gastou a pastilha, você vai no mecânico e você vai ter que trocar. Então, isso vem do mercado de reposição. 40,8% no mercado interno, Brasil, né? É de reposição e 9,6% é o OEM. OEM é a peça que é fornecida direto para a montadora. Quando o carro sai zero lá quilômetro, né, sai da fábrica já com a pastilha. Então, muitos carros saem com a pastilha da Fras-le e isso representa 9,6% da receita lá fora. Aliás, aqui no Brasil, lá fora é 4% da receita. Então 45,6% da receita lá fora vem do mercado de reposição, né? Aqui no lado direito a gente tem quanto que cada produto representa da receita líquida. Então a gente vê que em primeiro lugar tem lona de freio para veículos comerciais, né, com 41,6%, ou seja, lona de caminhão é o carro-chefe aí da Fras-le, né? Sistema de freio 18,9%, sistema de suspensão um pouco menor aqui já e 1,6% só de líquidos e envasado. É uma pequena fatia, mas tem a sua importância. Motor, peças para motor, 1,2% também. Aqui tem outros materiais de fricção, que aí entra a pastilha de freio de avião, entra disco de embreagem, enfim, isso aí é 7,5%. E a pastilha de freio aí para automóveis, né, que é 25,6%. Esse gráfico aqui embaixo a gente pode ver que a empresa ela está num movimento aí de não ser tão dependente do material de fricção. Em 2015, 92% da receita vinha do material de fricção. E hoje, agora no primeiro semestre de 2019, a gente fechou com 74,8% vindo do material de fricção e 25,2% que não é fricção. Que daí entra peça de suspensão, peças de motor, os líquidos envasados, enfim. Aqui você pode ver a lista de marcas, então, que pertence à Fras-le, né? A própria Fras-le também tem Lonaflex, Fremax, Controil, Armetal e assim por diante. Então são diversas marcas aí que são bem conhecidas no mercado, umas nem tanto em umas regiões, mais em outras regiões, mas enfim, eu acredito aí que Fras-le e Fremax, Controil também, qualquer autopeça do Brasil aí você encontra com facilidade essas marcas aí, tá? Olha só, gente, isso aqui é uma coisa importante, que é o mercado potencial. Então no Brasil, o mercado potencial aí para venda de fricção é de 1,35 bilhões. A gente viu que a receita da Fras-le no último ano, ela foi de 1,14 bilhões ali, né? 1,14 bilhões, a receita vindo do interno e do externo. Praticamente metade é Brasil. Ou seja, a gente pode dizer aí que 500, 600 milhões veio da receita interna.
menos da metade do mercado potencial. E ainda que a gente está falando mercado potencial de 1,35 bilhões somente do material de fricção. E a gente viu que isso está representando agora 3/4 ali da receita da Fras-le. Ou seja, a gente vê que ainda existe mercado potencial para conseguir avançar bastante. Já o mercado potencial externo é de 13,5 bilhões de dólares, ou seja, a gente está falando aí de aproximadamente 50 bilhões de reais. Hoje ela não tem nem 1 bilhão da receita que vem de fora e tem um potencial aí de 50 bilhões de reais lá fora. Ou seja, menos de 2%, né? É o que inclusive foi muito discutido lá, que hoje a Fras-le ela ataca o mercado externo, porque o market share dela no Brasil já chega aí quase a um pouco mais de 40%, né? Só que o market share da Fras-le no mercado externo é menos de 2%. Ou seja, tem um grande potencial de atacar o mercado externo e conseguir ganhar espaço aí sem dúvidas. Basta que ela consiga desenvolver um produto para concorrer lá fora, mas por falta de espaço não é problema, né? Espaço tem bastante aí para conseguir abocanhar uma fatia melhor do mercado aí. Aqui falando um pouco do market share, para quem não está acostumado com o termo market share, é a fatia de mercado que a empresa detém, que está na mão dela, né? Então olha só, partindo de lonas pesadas, lona de caminhão aí, vamos dizer assim, né? Olha só, 48% mercado brasileiro, mercado de reposição, 48% está na mão da Fras-le e 52% na mão do concorrente. Já está um pouco saturado aí, mas ainda dá para ganhar um pouco mais aí desses 52%, né? E de montadora, 88% é na mão da Fras-le. Então, praticamente todos os caminhões saem de fábrica aí com as carrocerias, né? Enfim, as carretas saem de fábrica com os produtos da Fras-le. Isso é um ótimo sinal de boa qualidade, né? Porque para a montadora ela aceitar o produto para colocar como no veículo 0 km, então tem que ter um ótimo custo-benefício, tem que ter qualidade, senão não passa aí nos testes, né? E no mercado mundial, falando aí de lonas pesadas, a gente tem apenas 5% na mão da Fras-le, tem espaço aí para ganhar mercado, e para as montadoras 6% na mão da Fras-le também tem espaço aí para ganhar mercado. Quando a gente fala de pastilha, que daí é veículo médio ou até veículos leves, né? A gente tem no Brasil 34% na mão da Fras-le, então dá para ganhar bastante esse mercado aí, não tem... eu sempre digo assim, né? Às vezes as pessoas procuram empresa que é líder no market share e tal. É interessante ser líder no market share, só que você tem que ver até que ponto isso não está saturando a empresa, né? Então veja que aqui, ó, apesar dela ser líder no market share, é 34%. Ela ainda tem 66% de espaço para brigar, continuar brigando com os concorrentes e de repente ganhar mais uma fatia, né? A montadora dá para evoluir bastante ainda no mercado nacional. A gente vê que somente 2% dos veículos sai de fábrica com as pastilhas da Fras-le, né? No mercado mundial de reposição, então, a gente tem a Fras-le com só 2%, então dá para ganhar muito mercado lá fora, e montadora também 2%. Aqui a gente consegue entender o porquê que a estratégia da empresa hoje está sendo tanto lá fora, né? Levando a Fras-le para o mundo, várias campanhas para evoluir na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, enfim. A ideia é ganhar fatia lá fora, porque a gente vê que tem muito espaço para crescer lá fora. Tá fácil, né? Basta entregar um bom produto, ganhar mercado, fazer negócio, que tem espaço para crescer. O problema de espaço não existe. Aqui a gente consegue ver um pouco da estratégia de marketing da empresa, né? Então são 13 escritórios regionais, 543 grupos empresariais, 1.278 pontos de vendas. Isso a gente considera 3.145 atendimentos comerciais e mais que de 10 mil atendimentos de pós-venda em oficinas e frotas. Na América Latina são 2 escritórios, são 3 centros de distribuição, 17 vendedores e 335 clientes. Clientes aqui se refere ao mercado de atacado, né? Aqui a gente pode ver a questão do marketing, então, né? Alguns campeonatos aí que a empresa patrocina. Esse ponto aqui eu achei muito interessante, a ação de marketing, que é a pastilha premiada. Inclusive a gente levantou essa informação lá no auditório, né? Eu perguntei até lá pro pessoal, que a questão é assim, eu como já tive experiência, bastante contato com esse mercado, eu percebo que quem vai fazer a venda para o cliente final é o mecânico, é a Auto Center, é o vendedor lá da Auto Center, é esse cara que vai abrir a caixa e que vai
fechar a venda. Então, às vezes, a empresa ela pode fazer uma ótima campanha aí para vender bem para o atacado conseguir levar legal para o varejo, e aí quando chega lá na Auto Center, na mão do mecânico, o cara queima a venda, porque o cara não tem poder de argumentação para mostrar que o produto realmente é bom. Então, para que isso não ocorra, a Fras-le ela faz várias campanhas atendendo esse vendedor final lá, para que justamente não ocorra esse gargalo de venda lá na ponta, né? E além de treinamentos, palestras, técnicas e tudo, para mostrar a qualidade do produto, também existem algumas campanhas como essa aqui, ó. A campanha que está ativa agora vem um ticket lá dentro da caixa de pastilha ou da lona, enfim, que é a pastilha premiada, que se chama e concorre a 3 carros e 6 motos e mais uma porrada de prêmio aí. Então isso é muito legal, é o tipo de coisa que incentiva, né, o cara a querer vender aquele produto ali para concorrer ao prêmio e tal. E enfim, o mais importante é que ele conheça a qualidade do produto. Então achei um ponto muito positivo da empresa, parabenizei eles também por essas ações aí que eles têm tomado. Outro ponto relevante, a empresa está trabalhando bastante em cima do Marketplace, que é a nova tendência aí, né? Hoje a tendência cada vez mais é a compra ser pela internet, então o representante não vai ter que bater lá na sua porta e fechar o pedido lá no bloquinho, né? Então para que para que a empresa consiga acompanhar essa evolução no mercado aí, tem sido feito investimentos na questão do Marketplace. Então aqui a gente até pode ver o quadro de como funciona a ideia do Marketplace da Fras-le, que da fábrica, né, no caso a Fras-le aqui, pelo Marketplace ela consegue fornecer direto para o distribuidor e também para algumas auto centers, varejo aí que estejam cadastradas, tá? Não tem como ir direto para as oficinas, que não tem lá o CNPJ para compra de atacado, né, e varejo, e também não tem como ir direto para o usuário final. Então eu, com meu CPF, eu não vou conseguir entrar lá no site da Fras-le e comprar lá um jogo de pastilha. A ideia não é fazer corte de canais, né? E sim manter aqui o distribuidor, o varejo, as auto centers como intermediário para depois então chegar na oficina e no usuário final, beleza? Então é mais uma ação aí que a empresa também vem tomando para acompanhar novas tendências do mercado. Aqui na gestão operacional e financeira a gente vê a dívida líquida da empresa e a necessidade de capital de giro. Então veja que a dívida líquida da Fras-le, na consolidada, né? Quando a gente olha o indicador dívida líquida por EBITDA, a gente vê que lá desde dezembro de 2015 lá estava em 1,3, depois a empresa fez caixa, diminuiu bastante aqui e agora a empresa voltou a fazer um pouco de dívida aí para as novas aquisições, né? Mas em junho de 2019 a gente se encontra com 1,5 vezes o EBITDA, é uma dívida aí bem aceitável, né? Até 2,5, 3 vezes o EBITDA aí é uma dívida fácil de gerenciar. A partir disso aí a gente tem que ficar atento. Inclusive foi bastante comentado sobre essa dívida lá na apresentação. E é uma dívida saudável, bem controlada. É aquilo que eu sempre digo assim, ó, quando uma empresa tem dívida, você tem que avaliar se a dívida existe porque a empresa está com dificuldades e está tendo que se refinanciar, ou se a empresa está contraindo dívida para novas aquisições e para a expansão. É ótimo quando uma empresa faz dívida para expansão. Basta que você acompanhe a sinergia disso tudo para ver como vai o andamento, né? Mas nesse caso aqui é o tipo da dívida saudável que a empresa simplesmente faz para que continue crescendo. E ainda assim, uma dívida bem aceitável, 1,5 vezes aí o EBITDA. A necessidade de capital de giro, então, é natural que conforme a empresa vai expandindo, vai adquirindo outras empresas aí menores, né, para o seu grupo, a necessidade de capital de giro, a necessidade de estoque, né, vai aumentando. Então a gente vê que 2015, 16, 17 aí teve um aumento e agora em 2018, ó, inclusive colocaram o alerta aqui, né, movimento de aquisições, que entrou aí a Jurid, a Fras-le, aliás a Fremax e tal. Então o estoque aumentou bastante, a necessidade de capital de giro aumentou bastante. Foi bastante comentado lá na reunião que esse valor aqui é como uma medida de segurança, manter um capital de giro aí um pouco acima até que a sinergia ocorra, mas a partir do momento que a sinergia aí acontecer 100% com as novas aquisições, que o negócio estiver rodando redondo, a tendência é diminuir essa necessidade de capital de giros e claro que a gente não tem números ainda, mas pela palavra dos gestores está fácil de reduzir esse capital de giro aqui na medida que a sinergia for acontecendo. Então não vai ficar nesse patamar, 375 milhões, 384 milhões, vai reduzir pela palavra dos gestores. Aqui o fluxo de caixa, investimento e estimativa de desempenho, a gente vê que o fluxo de caixa livre, então, da empresa, que é o quanto sobra de dinheiro no caixa da empresa, né?
No final das contas, isso aqui é um dos indicadores mais importantes. De nada adianta a empresa contabilmente apresentar lucro e tal, e no final das contas não sobrar dinheiro de verdade lá no caixa. Então a gente vê que aqui teve uma entrada de dinheiro aqui, né, integralização de capital, e depois, conforme foi feito os investimentos das aquisições, né, o movimento das aquisições ali, a gente vê que entra o CAPEX. CAPEX é investimento, né, dinheiro em investir em novas máquinas, em novas plantas, enfim, reformar a empresa, tudo isso aí entra no CAPEX, então acaba tendo um gasto maior aí com o CAPEX por causa das novas aquisições, e isso fez com que sobrasse, tirasse dinheiro do caixa, né? Então teve uma saída de 15 milhões em 2017, 400 milhões em 2018 e 65 milhões até agora no primeiro semestre de 2019. Agora a gente vê que o CAPEX já começa a diminuir, né? Porque já está passando aí o período da aquisição, da Fremax, da Jurid principalmente, então já está ficando mais fácil a sinergia e começa a ter uma redução no CAPEX e naturalmente a tendência é que volte a ter um fluxo de caixa livre positivo. O guidance, que é a previsão então que a própria empresa traz, né? Ela mostra que a receita bruta então no primeiro semestre de 2019 estava em 965 milhões, quase 1 bilhão aí, e o previsto para 2019 é 2 bilhões, nada de muito crescente aí no próximo semestre, né? A receita líquida consolidada de 660 também para 1,4 bilhão e a receita do exterior de 85 milhões vai para 215 milhões de dólares, vai fechar o ano. Então veja que aqui sim a gente já vê um bom crescimento lá fora, né? Que está previsto aí para o segundo semestre de 2019 e isso aí com certeza vai trazer um bom impacto também na receita da empresa. Importações, 9,4 milhões e a tendência é fechar com 16 milhões. E os investimentos que a empresa vem fazendo aí já fez 28,9 milhões de investimento aí até agora, né, no primeiro semestre do ano. E a tendência é fechar o ano aí com 70 milhões de investimento. Aqui para você entender um pouquinho da governança corporativa, da estrutura da empresa, veja que em 1971 ela fez o IPO, então abriu negociação na Bolsa de Valores, tag along de 100%. Então caso o controlador venha vender a empresa, né, e você pode entrar, você que é acionista, você pode entrar na negociação e vai ter o direito de receber o mesmo que o controlador recebe, né? Isso é o que o tag along te proporciona. 1,4 bilhões é o valor de mercado da empresa, tá? Então hoje o valor, se a gente for somar todas as ações, multiplicar pelo valor que cada ação é negociada, a gente tem esse valor aqui. É uma empresa pequena, né? Praticamente podemos considerar aí até uma microcap, né? Apenas 1 bilhão de reais a empresa vale. O free float, as ações livres para negociação, é de 47,14%. É um bom free float, só que isso aqui está preso. Aqui a gente vai conseguir ver alguma coisa, ó. Então a Randon, que é a controladora da empresa, ela detém 51,2% das ações, né? O fundo de investimento aqui da Gávea, ele está com 16%, tá? Só que parece que existe uma movimentação aí, que existe um padrão de preços ali que o fundo Gávea ele tem a intenção de sair, né? Sair do ativo. Então, quando ele começar a desmontar a posição, esses 16% aqui vão começar a reduzir e vai acabar aumentando aí o número de ações na mão do pequeno investidor, né? O Previ hoje está com 12,4% das ações da Fras-le também. Ações de tesouraria 1,4% e 19% está na mão nossa, né? Na minha, na sua, que é o investidor CPF, o pequeno investidor. Então, veja que existe uma movimentação aí já, pelo que foi comentado também lá na reunião, né, para que o fundo Gávea ele comece a reduzir a posição aí futuramente. Então, se esse 16, se o fundo Gávea zera a posição, vamos colocar assim, esse 16 cai para cá, né? Cai para a mão dos outros acionistas, essa é a maior tendência aí que ocorra. Então, acaba subindo o free float aí para o pequeno acionista, acaba subindo aí para 35% mais ou menos. Aqui a gente pode ver um pouco da negociação, né? Então, lá em 2015, a empresa negociava em torno de R$152 mil por dia, né? Ações trocando de mão, compra e venda lá no mercado. Foi subindo até 2018, chegou em 385, e agora a gente está aqui no primeiro semestre de 2019, aqui, né? Ela fechou com R$304 mil sendo negociadas por dia. Então, se você tem aí, a menos que você tenha R$300 mil para comprar tudo de uma vez só, a empresa tem uma liquidez tranquila aí para ser negociada, né?
Aqui a gente vê desde 2015 a empresa ela vem abaixo do Ibovespa. É normal em empresas de crescimento, né? Porque o mercado não gosta quando uma empresa ela faz investimento, contrai dívida para comprar outras empresas. O mercado se assusta um pouco com esse processo de sinergia e acaba batendo. Então fez com que ela não conseguisse acompanhar o Ibovespa. E eu considero isso interessante, né? Sinal que a gente consegue enxergar uma boa margem aí para participar desse crescimento futuro que a empresa pode trazer. Mas isso é só a minha análise, né? O meu objetivo aqui não é precificar nada, até porque eu não gosto desse lance de precificação. Remuneração dos acionistas, a gente vê que desde 2014 até hoje a empresa sempre pagou dividendos. É uma excelente pagadora de dividendos, apesar de ser uma empresa pequena, né? Sempre pagou e não só pagou, como também foi crescente ao longo dos anos. Todo ano cresce um pouquinho, deu um pulo em 2017, 2018. A tendência aí é que 2019 venha melhor ainda. E com isso a gente vê que o dividend yield da empresa, né, saiu lá de 2014 3,12, chegou a bater 9,13% em 2018, o dividend yield da empresa. Aí outra coisa que a gente discutiu bastante lá também, foi apresentado, é a tendência aí para a indústria automotiva, que é a eletrificação, né? Então a chegada dos carros elétricos, até que ponto isso vai impactar? Então veja que o material que hoje é utilizado, o material de fricção, as pastilhas de freio, as lonas de freio, eles vão ter que praticamente ser reinventados aí, porque primeiro que parte do freio ela é dada pelo próprio motor elétrico, né, através da reversão, então isso vai acabar diminuindo bastante o consumo da pastilha e tal. E também hoje a gente não escuta, mas o freio do automóvel ele faz muito barulho, né? O automóvel, só que esse barulho ele é escondido pelo motor do automóvel. Então isso não vai poder existir num carro elétrico, porque um carro elétrico ele é muito silencioso. Então, para que isso não aconteça, a Fras-le trabalha forte em cima disso hoje no laboratório dela, desenvolvendo um tipo de material que a fricção seja o mínimo ruidosa possível. E com isso vai acabar pode ter uma excelente aceitação no mercado no momento que chegar. Veja que é uma coisa que ainda só está começando, inclusive foi comentado de alguns estudos lá na reunião que daqui a 30 anos pode ser que a nossa frota seja de 5% de veículos elétricos. É claro que isso não tem como a gente saber, mas enfim, alguém está estudando e alguém disse isso, né? Que 5% da frota vai ser de veículos elétricos só daqui a 30 anos. Ou seja, é uma coisa que vai impactar sim na receita da empresa, pode impactar, porque o consumo do material de atrito vai ser menor, só que esse impacto vai ser muito lento que vem acontecendo, e isso já faz todo sentido com o que a empresa vem fazendo, abrindo o leque aí de opções. Veja que a gente viu ali atrás que lá no passado ela tinha praticamente 95% da receita dela aí vinha de material de fricção, e hoje é 3/4 da empresa aí que vem desse tipo de produto, né? Então ela já está abrindo leque aí para peças do motor, da suspensão, enfim, outros produtos, a empresa também está entrando nesse segmento, e ela já está se preparando então para essa nova tendência que vem aí da eletrificação. A questão de estratégia de crescimento, a gente percebe que é uma empresa que ela não está parada, tá? A empresa ela tem um desejo de crescer e uma movimentação para que isso ocorra. Então ela está o tempo todo avaliando a possibilidade de fazer novas aquisições, adquirir novas empresas do segmento aí. Está de olho nas tendências tecnológicas, como a gente veio falando aqui. O laboratório de pesquisa e desenvolvimento deles é muito interessante, tudo que a gente viu lá. Não pode ser filmado, mas vale a pena que vocês vão lá e assistam a apresentação do ano que vem, né? Todo ano essa apresentação tem. Então, ela está de olho nas novas tecnologias, existe uma equipe em cima disso aí. E também ganhando mercado, né? Hoje um grande desafio que foi falado bastante também é a Ásia, tá? Então, não só a Ásia, mas o mundo todo, mas a Ásia é um grande desafio. Eles vêm tentando avançar aí nesses novos mercados. A questão da Argentina hoje é um problema aí para a empresa, né? Porque a gente tem um problema sério na economia da Argentina. Só que o que é interessante é que as vendas não caíram lá na Argentina, as vendas do produto de reposição, e também o EBITDA se mantém positivo lá, continua com margem EBITDA a empresa. O único problema é que, como é uma economia hiperinflacionária lá, acaba trazendo prejuízo no momento da conversão, né? Mas veja como é interessante isso, que a empresa continua se mantendo com margem positiva, mesmo com a economia deficiente que se encontra lá.
Já nos Estados Unidos os negócios vão muito bem, obrigado. Então lá estão conseguindo crescimento de margem, conseguindo fechar novos negócios, enfim, estão ganhando mercado muito bem lá. As coisas estão acontecendo melhor do que o esperado lá nos Estados Unidos, por tudo que foi comentado, que a gente discutiu lá. Fiquei bem empolgado, inclusive, né, a gente tem muito espaço para ganhar mercado lá também, e isso está acontecendo. Então achei muito interessante essa perspectiva de crescimento que a gente tem vindo de lá. Na Ásia, está fluindo, mas não com toda aquela velocidade, tá? Dá para acelerar mais, dá para crescer mais, dá para fechar novos negócios, acelerar o crescimento lá nesse continente, mas as coisas estão acontecendo na medida do possível, mas estão acontecendo. Bem melhor do que na Argentina e não tão bom quanto nos Estados Unidos, mas está acontecendo. Então assim acabou a apresentação, pessoal, e eu espero que tenha dado para você entender um pouco da empresa. Eu procurei repassar aqui para vocês nesse vídeo um pouco do que a gente discutiu nesse dia que eu passei lá, né? Desde as 9 da manhã até 10 horas da noite, a gente esteve junto lá com o pessoal do RI, com os gestores. Foi um dia muito produtivo, deu para conhecer muito da empresa. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a Fras-le e que te auxilie aí na decisão se você deseja ter a empresa em carteira ou não para ser sócio. É como eu digo aqui no canal, para gente que visa investimento de longo prazo e formar carteira de dividendos, carteira previdenciária, eu gosto muito do case, até porque eu conheço bastante desse mercado aí de reposição, de peças automotivas e tal. E é uma empresa que ela é muito pequena, tem muito espaço para crescer, porque é só negociada a R$1 bilhão aí, não é nem $1 bilhão ainda, então é uma microcap, se a gente for comparar com as grandes empresas que a gente tem no Brasil aí. Só que a empresa ela não para, né? Ela está o tempo todo expandindo, agora ela está internacionalizando, está cada vez mais abrindo o leque. E a tendência, inclusive, a gente conversando depois na mesa do jantar lá, se não me engano foi o Roberto que falou que as perspectivas é que para daqui a 5 anos é que a receita tenha crescido bastante, a receita externa, e que já esteja aí com mais de 60% vindo de fora e apenas 40% de Brasil. Porque lá fora tem espaço para crescer, né? Então é isso, galera. Se você conhece alguém que quer conhecer um pouco mais sobre Fras-le, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.